Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, agradeço o pessoal da organização aí. Eu trabalho com o MySQL na Oracle há pouco mais de 4 anos, e já deu para rodar um pouquinho aí o Brasil inteiro vendo implantações, né? E a ideia é compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. Eu vou seguir um deck de slides aqui só para orientar a nossa conversa, mas e aí vou tentar deixar um tempo no finalzinho para perguntas, tá? Espero que vocês consigam aproveitar aí. Então, a ideia é mostrar para vocês, né, que a gente tem a opção de utilizar uma SQL que tem algumas coisas a mais do que uma SQL que existe na comunidade, tá? Só que antes, né, eu vou começar a falar um pouquinho dessa história do MySQL, porque às vezes as pessoas não conhecem muito bem essa trajetória do banco de dados MySQL, né? Bom, esse cara que está falando aí, que tem o vídeo, tem o link, tá? Não sei se está meio ruim, né, a imagem, mas o contraste ali. Mas eu vou disponibilizar a palestra, os slides, né? Fiquem tranquilos, tá? No final eu passo o endereço lá, mas se quiserem anotar já aí. Vou fazer um tweet lá no twitter.com/mysql ou no facebook.com/mysqlbr. MySQLBR no final. twitter.com/mysqlbr, facebook.com/mysqlbr. No final tem o endereço lá. Os slides vão estar lá. Posso também distribuir através do pessoal da organização, aí tranquilo, tá? Enfim, o vídeo, né? Esse cara que está aí é o Edward Scraven, né? Ele é um dos arquitetos-chefe da Oracle para todos os produtos, incluindo o Oracle Database, incluindo toda a parte de hardware, né, middleware, enfim. Ele é um cara técnico, né, mas que tem report direto para o Larry Ellison, que é o presidente da companhia, né. E nesse vídeo ele está falando de MySQL, ele está falando da estratégia da Oracle para o MySQL, por que o MySQL é importante para a Oracle, né. A Oracle é uma empresa que ela é conhecida por ter produtos enterprise premium, né? Quer dizer, são produtos corporativos caros. Né? E aí você espera ter uma qualidade comparada ao preço, né? E assim, no mundo de software livre, ela é um pouco que novata ainda, né? Ela não é uma empresa que tem uma tradição tão grande no mundo de software, de open source, software livre. Mas isso tem mudado, né? A gente tem o Oracle Linux, a gente tem o Java, né? A gente tem a parte de virtualização, que é baseada em código aberto também. E a Oracle sempre foi uma grande fomentadora de padrões abertos, né? Então, uma das estratégias da Oracle para os produtos, para todos eles, é basear-se, né, em padrões abertos. Então, ela fomenta entidades que definem esses padrões, né? E isso é estratégico para a gente não gerar um lock-in do fornecedor, né? Porque hoje em dia ninguém aceita mais esse discurso de que eu tenho que comprar tudo de um fornecedor só, porque vai ser melhor para mim. Né? As pessoas já têm essa noção que é importante ter essa alternativa. Então, a ideia de ter no portfólio Oracle produtos open source faz todo sentido, porque isso faz parte da estratégia global da companhia, tá? Para todos os produtos, né? Bom, então, obviamente, a Oracle quer ser a melhor em todos os níveis da pilha, se você pensar desde o hardware ali, até a parte de aplicações, né, passando por sistema operacional, banco de dados, enfim. A ideia, o objetivo, obviamente, é ser número 1. Mas não tem como a gente ser número 1 em algo, principalmente em TI, né, com uma única solução. Tá? Não existe essa ideia de bala de prata, né? Acho que quem tem um pouquinho de familiaridade com TI já tem essa ideia bem clara na cabeça, né? Então, o MySQL é importante para a Oracle, para ela conseguir entrar em outros mercados que ela não tinha acesso com o Oracle Database. Tá? Então, o posicionamento do MySQL, ele é um banco de dados muito bom para aplicações web, aplicações móveis, né? E também ele é um banco de dados fácil de embarcar em outras aplicações. Então, como ele tem um footprint pequeno, ou seja, o código-fonte dele não é tão grande comparado com outros bancos de dados, e também a gente consegue dimensionar muito bem o uso de memória, né, o uso de recursos da máquina.
Tem muitos softwares de prateleira, né, que você compra, antigamente você comprava o CD, né, mas agora você entra lá e baixa o pacotinho, o banco de dados está junto ali e você nem percebe, nem sabe qual banco de dados está ali, muitas vezes é uma SQL. Tá? Quer um exemplo? O software da Receita Federal do Imposto de Renda para pessoa jurídica, não de pessoa física. Mas a escrituração eletrônica, né, que acontece lá no SPED, acho que está falhando um pouquinho aqui, peraí só um minuto. Vamos ver se melhora. Aí, acho que melhora um pouco. Então, esse software da Receita Federal, ele tem uma SQL ali dentro, e a ideia é que a pessoa instale e nem saiba que tem uma SQL ali rodando. Né? Então, são mercados que o Oracle Database não atende. Então, a Oracle investe no produto, né? Investe na engenharia do produto. Então, assim, esse investimento, né, parte do vídeo lá do Edward, né, ele fala desse investimento, de como a Oracle tem crescido o time de engenharia que desenvolve o produto. Né, apesar de ser um produto de código aberto, o MySQL é um banco de dados que sempre teve uma empresa por trás do desenvolvimento. Ele, obviamente, a gente aceita contribuições da comunidade, né, através de alguns termos, né, mas o grosso mesmo, vamos dizer assim, é um time de engenharia, e hoje mantido pela Oracle, né, que mantém o produto, evolui o produto. Hoje a gente tem mais de 200 pessoas. Quando eu entrei há 4 anos atrás, a gente tinha, acho que 100 pessoas, não chegava a 100. Né, então a gente já dobrou o time de engenharia, a gente triplicou o time de qualidade, de testes. Né, então podem esperar versões novas, mais bem testadas, lançadas, né? E também a parte de suporte, né? Porque o Open Source, na verdade, vocês são livres para baixar e utilizar, mas a Oracle também não é uma instituição de caridade, né? Então, ela faz dinheiro com MySQL oferecendo produtos, ferramentas, serviços, enfim. Eu vou falar um pouquinho de como que é esse modelo ao longo da apresentação, tá? Bom, se a gente for ver os lançamentos de 2010 para cá, né, tem um monte de produto da família MySQL que foram lançados. Então, além do MySQL Database, a gente tem o MySQL Enterprise Monitor, a gente tem a ferramenta de backup, a gente tem outras partes do banco de dados que são código aberto também, como os conectores, né, o próprio MySQL Workbench, que é uma ferramenta de gerenciamento, enfim. Tem um portfólio de produtos MySQL, né? E aí está meio que para ilustrar essa evolução, esses lançamentos todos. Né? Então, não é só o MySQL Database, tá? A gente tem muito mais coisas. Né? Também eu coloquei na apresentação aqui um link que talvez vocês achem interessante. Né? É um evento que acontece anualmente lá em São Francisco, o Oracle Open World. E dentro do Open World a gente tem uma parte só de MySQL, se chama MySQL Central. E lá os grandes usuários de MySQL vão apresentar seus casos de uso. Né? E ali vocês conseguem ver apresentações do Facebook. Né? Para quem não sabe, o Facebook talvez seja um dos nossos principais usuários. Né? Toda vez que você dá um like, toda vez que você posta alguma coisa no Facebook, ele vai parar numa instância MySQL. Não é um único banco de dados, são centenas. Na verdade, a gente sabe que tem mais de 10 mil servidores só de MySQL. Tá? Mas também é mais de 1 bilhão de usuários. Né? E ali, no evento, o pessoal da engenharia do Facebook vai falar das experiências deles, tem os vídeos lá e tudo mais, né, de como eles usam o MySQL. Né? E nesse específico, que foi do ano passado, o Harry, que é o engenheiro lá do Facebook, ele está falando como eles escolheram o banco de dados para o novo mecanismo de chat deles. Né? Depois da aquisição do WhatsApp, eles reestruturaram algumas coisas, e aí a nova parte de infraestrutura do chat, né? ela é baseada em MySQL. E aí ele mostra como que foi essa escolha e por que eles escolheram MySQL. Enfim, isso também... aí tem outros usuários, né? Tem o Booking.com, Google, Twitter, LinkedIn. Na verdade, se você pegar os 10 sites mais acessados da web, 9... usam MySQL. Tá? Tem um deles que diz que não usa, que é o portal da Microsoft lá, mas aí a gente não sabe. Mas, enfim,
É uma tecnologia que ela fomenta muito a web, né? Então, desde esses grandes casos de uso aí, até usos menores, mais modestos, né? Mas não menos importantes, tá? Que pode ser uma intranet, né? Ou alguma coisa assim. Mas se seguir esse stack web, né? Normalmente é Linux, Apache, MySQL, PHP, né? O LAMP stack. O MySQL acaba brilhando, né? nesse mercado, e é um mercado que a Oracle não tinha acesso. Bom, MySQL Database, então, antes de eu continuar aqui, eu queria só saber qual versão do MySQL vocês estão usando, se vocês souberem, tá? Quem aqui está utilizando a versão 5.6? Tem alguém aqui? Tem alguns. Versão 5.5, legal. Versão 5.1, tá. Tem bastante gente que não sabe. Para saber a versão do MySQL, ali está escrito select @version, né? Aí você vai saber qual versão você está utilizando. Por que eu perguntei isso, né? Porque a gente teve uma evolução muito grande da versão 5.1 para cá. Apesar de ser tudo versão 5, mas aí a gente tem muitas diferenças de uma versão da 5.1 para 5.5 e finalmente para 5.6. Tá? Então, uma das dicas até se vocês puderem, atualizem o MySQL. Né? Você tem várias vantagens em utilizar a versão mais recente. Tá? Eu vou falar um pouquinho delas aqui. Uma dessas vantagens é o ganho de performance em hardwares mais modernos. Olha, se você estiver usando a versão 5.0 do MySQL, você, não importa quantos cores você tenha na máquina, quantos processadores, né? Ele só vai usar no máximo 4. Tá? Porque o código não está pronto para paralelizar as coisas internamente. Agora, se você já estiver usando a versão 5.5, por exemplo, a gente consegue usar até 32 cores ou CPUs. Né? E na versão 5.6... 48 cores. E a 5.6 é de 2013, né? de fevereiro de 2013. Então, tem mais de 2 anos aí que ela já está pronta para uso em produção. Né? A primeira versão que a gente lançou, que a gente disse, né? A gente Oracle disse que estava pronto para produção, foi em fevereiro de 2013. Então, depois a gente lançou vários service packs, né? Quer dizer, são patches, né? Mas, enfim, já tem um tempo aí. Então, aqui, para vocês terem uma ideia de como esse trabalho da engenharia tem resultado em melhor performance, por exemplo, vocês podem ver aqui, esse gráfico ele mostra quantas conexões eu tenho com o banco de dados e quantas queries, quantos selects, né, eu consigo atender por segundo. Tá? E aí, comparando a 5.5, a 5.6 e a 5.7. Né? Então, essa linha verde é 5.5. Veja, eu não consigo passar de mais de 200 mil selects, e selects baseados na chave primária, nesse caso aqui, né, um point select. Na 5.6 a gente passa os 300 mil aqui, mesmo aumentando o número de conexões na 5.6, né, e na 5.7 estamos passando 600 mil. Quer dizer, tem um investimento grande na tecnologia e isso se reflete em performance. Esse aqui não é a performance geral do banco de dados, mas é um tipo de query específico que a gente fez um benchmark só para exemplificar, né, esses ganhos aí. A gente tem vários outros lá, se alguém tiver interesse também, pode me perguntar e aí a gente pode entrar aprofundar mais. Tá? Eu tenho um blog, tem um link aqui, aí eu coloco aqui, tem de novo na versão 5.7, que é a versão que não está pronta para produção ainda, ela está em testes, né? E o desenvolvimento open source é legal por causa disso. Né? A gente desenvolve o produto e põe para a comunidade testar antes dele estar pronto para a produção. Né? Então, a 5.7, assim que a gente lançou a 5.6 pronta para a produção, a gente já liberou as versões iniciais da 5.7 para ser testadas. E agora a gente está numa fase chegando próximo do lançamento da versão pronta para a produção, que deve acontecer ainda esse ano. Eu não tenho essa data, mas a gente já está na Release Candidate, que é uma versão muito próxima, que é da versão final que vai ser lançada para produção. Tá? E aí já tem várias outras melhorias. Né? Então, a dica, atualize o MySQL, se vocês puderem, façam um esforço, porque realmente tem ganhos, né? Não só de performance, tem outros ganhos que eu vou comentar um pouquinho também mais para frente. Tá? O Workbench também
que é uma ferramenta que ajuda no gerenciamento do MySQL. Ele pode ser baixado gratuitamente, né? Vocês podem utilizar. A versão nova 6.3 também tem várias coisas legais lá. Então, usem a versão mais recente do Workbench, que ele tem evoluído bastante. Tá? E outra coisa é atualizar o MySQL-ND, que é o driver do PHP. Tá? A gente está falando especificamente para o pessoal de Moodle, né? Então, é legal vocês olharem lá qual driver vocês estão utilizando para conectar com o MySQL. Tá? Isso também tem ganho de performance. Né? Então, esse slide aqui, ele dá uma resumida, né, no que tem de novidades na versão 5.6 do MySQL, que é aquela que está GA, quer dizer, pronta para produção, General Availability, né, há mais de 2 anos. Então, a gente melhorou muito a parte do core do MySQL, que é o InnoDB, o componente otimizador, que processa queries internamente. Né? A parte de replicação para alta disponibilidade tem várias melhorias também. Instrumentação, que são os recursos que a gente tem para diagnosticar problemas do banco de dados. Está muito melhor na versão 5.6, então é muito mais fácil a gente identificar problemas e resolver problemas na versão 5.6. E tem várias outras melhorias, tá? De segurança, algumas facilidades, enfim. Tem um link aqui com um resumo, não dá para falar todas elas aqui, né? Nem é o foco da nossa conversa. Tá? Aqui um screenshot do Workbench, né? Na versão nova, vocês vão conseguir ter um snapshot aqui do estado atual do banco, como que está a performance atual, alguns parâmetros que são importantes para a gente entender o que está acontecendo internamente ali. Tá? Tem alguns relatórios também que a gente consegue identificar gargalos internos dentro do banco, né? Dentro do próprio Workbench. E o legal, isso que eu estou falando para vocês, né? A versão 5.6 do MySQL, todas essas melhorias, o novo Workbench, ele é GPL, quer dizer, ele é o licenciamento livre, né? E de código aberto. Vocês podem utilizar tranquilamente, não precisa pagar nada por isso. Tá? E aí tem uma parte paga do MySQL que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Mas, com relação ao PHP, né, que eu falei para atualizar a biblioteca que conecta no MySQL, o MySQL, o driver do MySQL, basicamente é assim que funciona. Né? Se você fizer lá um PHP info, lá, você consegue saber quais as extensões, né, estão sendo utilizadas pelo PHP, e aí você consegue ver se você já está utilizando o MySQL-ND. Se aqui aparecer libmysql, quer dizer que você está utilizando a versão antiga do driver. E o próprio pessoal do PHP recomenda utilizar o MySQL-ND, que é Native Driver, porque a gente tem muitos ganhos de performance e também na parte de gerenciamento de memória interna. Tá? São detalhes mais técnicos, mas enfim, a ideia é atualizar. Aqui, depois, olhando a apresentação com mais calma, vocês vão ver as diferenças desses dois conectores e qual a vantagem de se utilizar o MySQL-ND. Se você estiver utilizando o PHP 5.4, ele já está lá. Ele já virou default desde o PHP 5.4. Agora, se você estiver no 5.3, por exemplo, você pode utilizar desde que você habilite isso. Né? Então, tem aqui um link de como fazer isso daí, tá? Se vocês tiverem dúvida. Enfim, MySQL Enterprise Edition, então, falei do Workbench, falei do MySQL Comunidade. Né? O que então tem de diferente nessa versão Enterprise do MySQL? O que é isso aí? Né? Basicamente assim, como que a gente faz dinheiro com o MySQL, então? Né? Tem toda essa parte de graça. Né? A gente oferece o core, né? A parte principal aqui interna, continua sendo o MySQL, que vocês já conhecem, com as mesmas funcionalidades. Né? O que tem na versão Enterprise são algumas ferramentas a mais e alguns recursos, principalmente voltados à segurança, que você não encontra na versão Comunidade. Tá? Então, se você está preocupado com segurança, e se o seu ambiente é crítico, na verdade, né, a gente já começa a poder olhar para isso daqui e talvez justificar o investimento dessa solução, porque aí é uma solução paga. Né? E, na verdade, não é só um software, é um pacote. Então, ele é composto por serviços e ferramentas.
Você paga uma assinatura anual, né, uma subscrição, que a gente chama, e aí, naquele ano, você pode usar qualquer uma das ferramentas e qualquer serviço de suporte. Tá? E eu vou comentar um pouquinho aqui como que cada um desses itens funciona. Tá? Só que eu coloquei esse fluxo na apresentação, né? Ou seja, como que a gente melhora o desempenho do Moodle, como que a gente melhora a segurança do Moodle e a disponibilidade usando os recursos que a gente tem nesse pacote Enterprise. Tá? Então, vamos lá. Desempenho. Aqui é um outro benchmark, né, mostrando número de conexões simultâneas também, por transações por segundo, né, que não é simplesmente query, aqui a gente já tem operações de escrita no banco, então é bem menor, né, a taxa que a gente consegue atingir, topo, né, a taxa limite, mas, enfim. Na versão comunidade, se você chegar ali perto de 256 conexões simultâneas com o banco, você começa a ter uma perda de performance. Na versão Enterprise, a gente tem um plugin que você pode habilitar, e aí a gente mantém a mesma performance, mesmo aumentando o número de conexões. Né? Então, nesse quesito, o Enterprise acaba sendo superior. Tá? Isso acontece também para Selects. Né? O Select, o gargalo é um pouquinho mais em cima, mas a gente tem mais ou menos o mesmo comportamento. Vai chegar um limite aqui, 512 conexões, vai começar a cair a performance da versão comunidade e na versão Enterprise a gente consegue manter. Aí vocês vão achar, isso é obsolescência programada, né? Não, isso é de propósito. Não, na verdade não. O que acontece é assim, um pouco mais técnico, né? Mas quando você faz uma conexão com o banco de dados, ele abre uma thread lá no sistema operacional, né? Que é como se fosse um subprocesso, vamos dizer assim. Então isso está consumindo recursos ali do sistema operacional. O modelo padrão do MySQL, ele privilegia conexões serem feitas e desfeitas rapidamente. Né? Então, o que a gente faz? Toda vez que eu conecto com o MySQL, eu abro uma thread e deixo aquela thread para aquela conexão, até a conexão ser desfeita. Então, se eu abro muitas conexões simultâneas, vou ter muitas threads abertas no sistema operacional. Isso vai consumir muito recurso. Pode ser que o sistema operacional perca mais tempo alternando entre as threads do que executando o que tem que fazer em cada uma delas. Né? Então, isso derruba a performance. Esse plugin muda esse modelo. Ele reusa threads. Então, ele verifica se vale a pena abrir uma thread nova ou reusar uma thread que já foi aberta, uma thread existente. Então, ele implementa o mecanismo de fila, que é mais sofisticado um pouco. Tá? Então, esse plugin ele faz basicamente isso. Ele implementa o que a gente chama de thread pool, né, para conexões com o banco de dados. Tá? Aí uma outra coisa que tem para melhorar a performance, né, estou falando agora do desempenho, né, como a gente melhora o desempenho do MySQL usando os recursos Enterprise. Então tem o thread pool. Um outro recurso importante é o MySQL Enterprise Monitor, que na verdade é uma ferramenta bem completa, que ela faz várias coisas, mas do ponto de vista de performance, né, ele conecta nas instâncias MySQL e te dá um dashboard, uma visão globalizada, né, de todas as suas instâncias de MySQL. E aí ele vai armazenando o que está acontecendo nessas instâncias. Então ele tem uma base de histórico do que está acontecendo ali. E ele tem algumas regrinhas já embutidas nele de boas práticas de administração do MySQL. E um grupo dessas regrinhas é voltado para performance. Então, ele consegue identificar oportunidades de melhoria de performance e vai te avisar de maneira automática que você precisa atuar para melhorar a performance do banco. Tá? Então, ele faz um monitoramento proativo. Né? Antes que você tenha um problema mais grave, né, ele te avisa para que você resolver e aquilo não se agravar. Tá? Então, isso acontece... eu tenho mais de 70 gráficos, eu tenho mais de 170 regrinhas pré-programadas lá, mas todos os gráficos eles são também interativos. Então, eu posso, por exemplo, ter um gráfico lá que fala o nível de atividade no banco de dados. Eu posso selecionar um pico ali no gráfico, ele vai filtrar para mim o que está acontecendo internamente ali no banco de dados do ponto de vista de queries. Né? Quer dizer, quais são as queries que estão sendo executadas no banco de dados.
E aí eu começo a identificar queries que são ruins para o banco de dados. Então ele vai marcando aqui em verde, vermelho e amarelo, né? E aí isso aí significa o seguinte: se é uma query que está verde, de todas as execuções que aquela query fez, ela retornou num tempo aceitável. Se ela tiver amarelinha, desculpa, num tempo ótimo, se ela tiver verde. Se ela tiver amarelinha, é um tempo aceitável. E se ela tiver vermelho, é um tempo de resposta inaceitável. Significa o seguinte: ele se baseia na média de todas as execuções das queries. Quer dizer, como ele tem um histórico de utilização do banco de dados, ele já sabe que aquela query é uma query que precisa ser mexida. E aí eu tenho vários recursos para mexer na query. Eu posso ir clicando aqui e ver, olha, eu tenho que criar um índice. E aí minha query de 10 segundos, ela passa a responder em 0,1 segundo. Né? Índices são mágicos às vezes. Né? Então, o Moodle, o Core, né, ele é muito bem testado. Né? Ele tem sim umas oportunidades de melhoria de query lá, de indexação, já no esquema default. Mas isso aqui vai ser muito útil se você estiver usando muitos plugins, muitos módulos externos, né? Porque aí você não tem essa garantia de qualidade. Né? Então, se você tiver uma equipe de desenvolvimento que consiga, que desenvolve, né, módulos externos, ou se você usa muitos módulos desenvolvidos por terceiros, pode ser que essa ferramenta ajude a melhorar a performance, identificando queries ruins e te dando dicas de como melhorar aquelas queries. Tá? E queries ruins é a razão número 1 para perda de performance. Queries mal escritas, queries que não usam índice, queries que trazem mais resultados do que realmente você vai usar na aplicação. Tá? Então, assim, a ferramenta ajuda você a identificar essas situações, né? Mas você vai ter que ir lá e realmente fazer algumas alterações para melhorar. Tá? Mas como é a razão número 1, né, vale a pena investir. E é legal que ela vai direcionar você para investir tempo naquilo que você vai ter mais resultado, que é a query mais executada, a query que toda hora está sendo executada ali no banco, né? E que se você melhorar, você vai ter um ganho de performance naquela query bem razoável. Tá? Bom, como eu falei, a gente tem as regrinhas de boas práticas de administração do MySQL, tem regrinhas de segurança e tem um grupo aqui de performance. Né? Então, tem 23 regrinhas aqui que vai verificando. Se você está configurado bem seu banco de dados, se você está utilizando adequadamente os buffers internos, e aí ele já dá uma mensagem, né, que a gente chama de alerta, né, ou evento, dizendo o que você tem que fazer para melhorar aquilo, né, aquele problema de performance, no caso. Então, ele já fala, olha, conecta no banco e altera a variável InnoDB Buffer Pool, por exemplo. Tá? E já sugere para você um valor também para aquela variável. Então, ele automatiza boa parte dessa análise que tem que ser feita. Né? E essa análise, né, a performance tuning, é alguma coisa que tem que ser feita de tempos em tempos. Porque sua base de dados cresce, né, e o que era uma situação inicial, ela muda ao longo do tempo. Então, isso tem que ser feito continuamente, e a ferramenta vai estar monitorando e te avisando continuamente do que pode ser melhorado. Tá? A gente inclui nesse pacote não só a ferramenta de backup, não só o plugin Threadpool, também tem o suporte. Tá? Então, é suporte 24/7. Então, se infelizmente você tiver um problema, que seu banco de dados saiu do ar, né, corrompeu uma base, enfim, qualquer problema que você venha ter com o banco de dados, problema técnico, né, você pode abrir um chamado e o time de engenheiros da Oracle, né, que cuida do MySQL, vai te atender. Tá? Então, isso segue lá um SLA da Oracle, né, um contrato de nível de serviço da Oracle, mas a gente tem um time de especialistas, né, que tem contato direto com quem desenvolve o MySQL, que pode atuar para ajudar vocês. Tá? O que acontece também muitas vezes, né, você precisa de um suporte consultivo, que é o seguinte: não é bem um problema que eu estou tendo com o banco. Né? O banco está tudo ok, né, na maior parte do tempo, mas de repente eu tenho ali, no meio do dia, num pico de atividades ali, uma queda de performance. E aí eu preciso fazer essa análise. Né? Se a ferramenta do monitor não for suficiente, porque ela automatiza parte do que pode ser melhorado, né, eu posso abrir um chamado e o pessoal de suporte vai fazer essa análise para mim. Então, eles ajudam nesse performance tuning também. Você pode mandar
ou os arquivos de configuração, os arquivos de log, eles vão solicitar, né, essas informações a mais. Então, eles funcionam como se fosse uma consultoria remota. Mas a diferença de uma consultoria, na verdade, é que eles não vão executar o comando para você, eles vão te orientar no que você tem que fazer para melhorar aquilo. Tá? E tem vários, o portfólio é bem extenso, né? Inclui performance tuning, mas a gente tem também, por exemplo, estou com uma query lenta, eu olhei lá no monitor e não sei resolver, não sei melhorar aquela query. Então, você pode mandar isso para o pessoal de suporte. Tá? Então, isso daí vai melhorar a performance também. Existe um portal, né? Quem já usa outros produtos Oracle é o mesmo portal, que você interage com o pessoal, tem uma base de conhecimento ali você pode baixar patches, enfim, é bem completo essa parte aí do suporte. Bom, então a parte de desempenho a gente otimiza dessa forma, né? Usa o thread pool, a gente monitora e verifica se tem oportunidades de melhoria através dos advisors, e também a gente pode contar com o suporte consultivo da Oracle para fazer um performance tuning. A parte de segurança, né? Tem um número aqui, né, que ele é meio assustador. 43% das empresas passaram por uma violação de dados do ano passado. Em tempos de internet, né, onde você tem acesso a muitas informações, a gente tem essas brechas de segurança aí. Tá? E muitas vezes executivos são acionados judicialmente, né, quando acontece isso. Eu não sei se aqui alguém já teve experiência de ter o cartão de crédito clonado, né? E aí, pelo menos um amigo deve ter, né? E aí o banco nem questiona, né? Não, aconteceu mesmo, então vamos ver o que aconteceu aqui. E eles estornam. Normalmente é simples isso daí, porque acontece a toda hora, tá? E não é diferente, né? Imagina um sistema de banco que é muito bem testado, tem toda uma equipe, né, para desenvolver e verificar a segurança, você tem esses problemas. Imagina qualquer outro software, né, também vai acabar sofrendo com isso também. Mas tem como a gente melhorar algumas coisas. Tá? Por exemplo, se você usa o MySQL nas configurações padrão, né, que numa versão mais antiga, está errado. Então você tem que fazer algumas rotinas ali de check para ver se está ok a parte de segurança. Tá? Então, o monitor, além da parte de performance, ele tem advisors também voltados para a parte de segurança. Tá? Então, ele também faz essa análise de algumas coisas mais básicas, ele consegue te avisar que tem problema. Por exemplo, usuário sem senha, né? Ou se foi violado algum esquema de dados, né? Apagaram alguma tabela que não poderia ser apagada. Você pode receber um alerta também, te avisando que isso aconteceu. Tá? Então, o monitor ele implementa algumas regrinhas de boas práticas de segurança na parte de configuração do MySQL. Esses alertas, né, eles aparecem aqui na ferramenta, né, na forma tem uma tabelinha ali, mas também você pode receber por e-mail. Então, você não precisa ficar o tempo todo com a ferramenta aberta. Né? Se ela estiver instalada e conectada no banco, ela vai estar monitorando continuamente, e você pode ser avisado por e-mail que houve algum problema. Tá? E aí você configura, quer ser avisado de todos os problemas, ou só dos problemas de segurança, ou só dos problemas de performance. Né? E pode avisar várias pessoas ao mesmo tempo, enfim. É bem customizável. Tá? Agora, dentro do pacote Enterprise, né, além dessas features do monitor, né, a gente tem também plugins para aumentar a segurança. Quer dizer, são funções que a gente não tem no MySQL Comunidade, que a gente consegue ter no MySQL Enterprise e aumenta bastante a parte de segurança. Então, são 4 hoje. A gente tem o que a gente chama de Enterprise Security, que na verdade é a capacidade de fazer autenticação externa ao MySQL, num diretório de usuários, um diretório LDAP, por exemplo. A gente tem um produto que a gente chama de MySQL Enterprise Firewall, que eu já vou explicar. Um plugin que permite a gente fazer auditoria na base. Quer dizer, eu quero saber se alguém acessou aquela tabela, quem foi, quando foi, qual IP daquela pessoa, se foi por dentro da aplicação, por dentro do Moodle ou por fora do Moodle, direto na base de dados. Tem como eu rastrear isso daí através desse plugin de auditoria. Tá? Então, se aumenta também o nível de segurança e se protege também. Né? Se vazou alguma informação, você tem como comprovar que aquele acesso foi indevido e identificar quem fez aquele acesso. Né?
E tem uma parte mais específica de criptografia, que eu vou passar rapidamente, porque aqui isso interessa mais os desenvolvedores de plugins e os desenvolvedores do próprio Moodle. Tá? Quem aqui é desenvolvedor mesmo de módulo Moodle? Tá, tem alguns. Depois, se vocês quiserem conversar a respeito, a gente conversa. Tá? A gente tem aqui, então, a autenticação externa é aquela ideia. Quando você tem aquele diretório de usuários, né, o Active Directory, por exemplo, da Microsoft, né, você tem todos cadastrados ali, todos os usuários e senha do sistema operacional, e você pode ter de outras aplicações. Esse plugin permite que o MySQL se conecte lá. Então, não são os usuários do Moodle, tá? Mas os usuários que têm acesso à base de dados, acesso direto à base de dados, podem ser autenticados ali. Tá? Então, isso aí aumenta um pouquinho o nível de segurança também, porque você tem um repositório centralizado. Imagina que tem um funcionário que tinha acesso à base e ele foi demitido, alguma coisa. Isso vai estar num ponto centralizado. Né? Então, se são 10 instâncias de uma MySQL, por exemplo, você vai ter um único lugar para mexer, né? E a partir do momento que você tirou o acesso ali, pronto. Né? Então, ele facilita a gestão, né, de usuários e também aumenta a segurança, porque eu tenho todas as políticas de formação de senha, de expiração de senha, já manipuladas no diretório. Né? Então, o diretório passa a ser o responsável pela parte de autenticação e autorização no MySQL. A parte de auditoria, então, a ideia o que ele faz? Você instala o plugin, é uma única linha de comando, então não precisa fazer nada no Moodle, né? Você instala o plugin com uma única linha de comando e aí ele passa a gerar para a gente um log, que na verdade é um XML, padrão de indústria. Né? Só que é bem confuso, né, de a gente ficar olhando o XML. Mas a informação está lá. E aí, para facilitar a visualização dessa informação do que está lá, a gente tem no Workbench, na versão comercial, existe uma versão comercial do Workbench, uma parte gráfica que você carrega esse log e consegue fazer filtros. Quem executou a query tal, quais foram as queries executadas de tal data até tal data, enfim, tem uma possibilidade infinita ali de filtros, né? E aí você consegue visualizar todas as informações, ver o IP de quem conectou, enfim, você consegue rastrear a atividade no banco de dados. Né? Outro plugin de segurança, esse é bem legal, é o Enterprise Firewall. Né? Isso aqui, ele evita as situações de SQL injection, né? Que é um termo mais técnico, né? Mas é a razão principal daquelas brechas de segurança, daqueles 43%, se você pegar aquele número e for detalhando, acho que perto de 60% a técnica usada para explorar os dados é SQL injection. Né? E esse plugin evita essa situação. Como que ele funciona? Ele funciona baseado no que a gente chama de whitelist. Quer dizer, são coisas que o banco de dados pode fazer, uma lista branca, né, que eles chamam. E a blacklist seria coisas que o banco de dados não pode fazer. Então, na prática, como funciona? Você deixa o Moodle conectado lá no MySQL e deixa um tempo rodando. Né? Você vai navegando ali na aplicação, deixa um tempo. Ele vai construindo para a gente uma lista das queries que são permitidas serem executadas no banco de dados. Né? Independente do parâmetro da query, mas qual o tipo de query que ele pode aceitar. E aí chega uma hora pronto, já treinei meu banco de dados, né? Você passou por essa fase de construção do whitelist, aí você fecha a porta. Aí tudo que tiver na whitelist, ele permite executar. O que não tiver na whitelist, ele bloqueia e te avisa. Então, uma das técnicas de SQL Injection é você, por exemplo, modificar. Você pega lá um campo de usuário e senha lá, e aí você coloca no final do nome do usuário, dependendo de como foi programado, né, a aplicação, você coloca no final lá do nome do usuário um comando SQL, né? Você pode colocar lá OR 1 igual a 1, que é sempre verdade. Aí você consegue visualizar todos os usuários e todas as senhas. Né? Então, esse plugin não vai permitir que essa modificação na query seja executada. Né? Então, isso é legal porque é transparente para o Moodle ou para qualquer outra aplicação. Você liga isso numa SQL, deixa um tempo de treinamento, não importa qual é a sua aplicação, pode ser Moodle, pode ser outra aplicação também. Aí depois você fecha a porteira, né? Você não deixa passar mais nada. E aí você está protegido da maioria dos tipos de invasão, principalmente SQL injection. Tá? Obviamente, não tem nada que seja 100% seguro, né? Mas isso aumenta demais a segurança da aplicação.
Tá? Então, quem tem um ambiente crítico e está preocupado com isso, é bem interessante. Como eu falei, o plugin de criptografia é mais para quem desenvolve, porque você depende de alterar o Moodle, alterar a aplicação, né? Então, eu vou passar mais rapidamente. Quem for desenvolvedor Moodle, a gente pode conversar depois. A parte de disponibilidade, que é a finalzinho aqui da nossa apresentação, é uma parte muito comprida. Tá? O que é disponibilidade? Né? Disponibilidade a gente normalmente mede em percentual, em número de noves. Né? Se eu quero o meu site no ar 99,999% do tempo. Né? Se eu fizer essa conta, eu vou chegar ao resultado de que em um ano, meu site pode ficar fora do ar só 5 minutos. Né? Isso é uma regra que você pode adotar. Eu quero disponibilidade de 5 noves, por exemplo. Tá. Mas o que eu quero mesmo é essa disponibilidade de 100%. Né? Ninguém quer ver o site fora do ar. Só que isso é impossível, não tem disponibilidade de 100%. Né? Aí, você pode ter 2 sites, né? Você pode ter um site, um data center aqui, o outro data center em outro lugar, né? Tá, beleza. E se fosse no Nepal, né? Tivesse um terremoto, né? Enfim, não tem como a gente ter 100% de disponibilidade, mas tem como a gente garantir alguns níveis de disponibilidade a mais, né? E normalmente isso passa por redundância, quer dizer, eu tenho que ter cópias da informação, porque se a fonte original falhar, eu tenho uma cópia pronta para ser usada em questão de segundos, milissegundos, né? Então, a ideia é você ter uma cópia sempre pronta para ser utilizada. Tá? Então, disponibilidade é isso. Mas o que causa indisponibilidade? Por que os sistemas normalmente ficam fora do ar? Tem um estudo, né, do Gartner, tem um link aqui, que fala que 20% das vezes a culpa é do produto. Né? A culpa é um bug no software, um bug no MySQL, ou uma falha no hardware. Né? E aí, os outros 80% dos casos estão relacionados a pessoas e processos, quer dizer, falha humana, né? Falha humana ou falta de processos. Então, isso aí é uma realidade. Tá? Então, como que a gente aumenta a disponibilidade? Reduzindo as causas de indisponibilidade, certo? Então, não adianta eu só colocar um produto que tem replicação, por exemplo, que faz a cópia dos dados. Eu tenho que ter processos automatizados, eu tenho que ter pessoas bem treinadas. Tá? Porque é inevitável, vai acontecer erro, e quanto mais bem treinadas as pessoas estiverem, quanto mais automatizado o processo for, menor a chance da indisponibilidade acontecer. Então, tendo essa visão global, né, da parte de disponibilidade, como a gente aumenta, então, a disponibilidade com o MySQL Enterprise? Tá? Primeiro, esses 20% a gente consegue atacar com soluções que são certificadas, que são homologadas, são testadas intensivamente antes de colocar em produção. Tá, mas eu não tenho aqui máquinas para testar, eu não tenho gente para testar, não conheço, né, profundamente TI para testar. Então, a Oracle, em laboratório, ela já testa algumas soluções de alta disponibilidade. Você tem várias alternativas para você fazer essa redundância dos dados. Tá? Uma delas é a replicação do MySQL, mas você tem espelhamento de disco, você tem várias alternativas. Tá? E a Oracle pega 8 delas e testa isso em laboratório intensivamente para evitar que um bug naquele tipo de implantação te afete. Né? Então, se você estiver utilizando uma das soluções que são homologadas pela Oracle, você tem uma certa garantia de que não tem nada inesperado ali. Né? Nada é uma palavra forte, né? Mas que ela foi testada intensivamente em laboratório para você, antes de você colocar em produção. Né? Então, como eu falei, a gente tem várias alternativas aqui para ter alta disponibilidade, para a gente ter essa redundância dos dados. Tá? Se eu quiser fazer redundância entre data centers, tem solução. Se eu quiser fazer redundância só local, entre 2 máquinas, tem solução. Tudo vai variar, né? A gente tem 8 que são homologadas pela Oracle, que são certificadas pela Oracle. Se você for no mercado, tem mais para MySQL, tá? Mas a gente certifica 8, né? A gente testa 8 delas. E na verdade, assim, você tem que primeiro analisar quanto eu quero de disponibilidade, né? Beleza, vamos supor que eu queira 5 noves. Tudo bem,
você quer 5 noves de disponibilidade, mas o custo e a complexidade do seu ambiente vai aumentar. Não tem almoço grátis, né? Então existe uma curva aqui que tenta posicionar daquelas 8 soluções, qual é a solução adequada de acordo com o nível de disponibilidade que você está querendo atingir. Tá? Então, tem um link aqui embaixo, tá? Com um paper que detalha essas 8 soluções e te ajuda a decidir qual a melhor solução. Se alguém tem essa necessidade, quiser conversar comigo depois também, fiquem à vontade. É que a gente não tem o tempo de falar só, seria um dia inteiro para falar das 8 soluções aqui. Tá? Mas é legal vocês saberem que tem alternativa, tem várias alternativas, que tem alternativa homologada pela Oracle, e tem até um paper publicado, vocês podem baixar também, se tiver esse conhecimento para ler e essa paciência, né, para ler e entender, está ali. Tá? Não é nada escondido, não. Ok. Então, usando soluções certificadas, a gente está reduzindo esses 20% aqui, né, essas causas de indisponibilidade. Agora, os outros 80% não tem jeito. É mais automação, mais conhecimento, no caso de pessoas, mais automação de processos, mais ferramentas. Né? Então, no pacote Enterprise, né, a gente, do MySQL, a gente tem parte disso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na parte de backup, a gente tem uma ferramenta que se chama MySQL Enterprise Backup, que ela é muito mais rápida do que o MySQL Dump, que é normalmente o que o pessoal usa quando está usando a versão comunidade, né, para fazer backup. Então, assim, para vocês terem uma ideia, se minha base tem 70 GB, eu levaria 4 horas para fazer um backup com o Dump contra 5 minutos usando o Enterprise Backup. E para fazer um restore, voltar o backup, né, que aqui é quando o bicho pega, né? É quando o seu site está fora do ar, por exemplo, você tem que voltar a ele rapidamente. Eu levaria 18 horas para voltar 70 GB de um dump contra 14 minutos do Enterprise Backup. Tá? Legal. Então, qual que é a mágica por trás disso daí? Né? Basicamente, né, a gente tem várias estratégias de fazer backup. Isso aqui é um comparativo com o MySQL Dump. Tá? Mas essa ferramenta aqui, o que ela faz? Ela conecta na sua base de dados e faz uma cópia física dos arquivos. Ele só abre uma transação lá dentro do MySQL para ter um snapshot consistente, quer dizer, uma foto consistente dos dados, e faz uma cópia direta dos arquivos. Então, o gargalo aqui, o limitador, é simplesmente a velocidade do seu disco. Não tem processamento adicional, não tem que conectar no banco, interpretar o que está ali, construir um script SQL, como o MySQL Dump faz. Tá? Então, eu corto toda essa etapa. Simplesmente faço a cópia física dos arquivos e, na hora de fazer o restore, simplesmente copiar de volta esses arquivos também. E a ferramenta garante a consistência dos dados com o banco de dados no ar, que é um hot backup, que a gente chama de hot backup. Então, eu não preciso desligar o banco de dados. Eu posso continuar operando ele normalmente, eu consigo fazer um backup rápido, e se eu precisar fazer um restore, vai ser muito mais rápido do que o dump. Tá? Então, isso aqui aumenta a disponibilidade, principalmente por causa desse tempo, né, do restore. Tá? Então, é muito menor o tempo do restore, o seu nível de disponibilidade é maior se você precisar restaurar um backup. Aí é uma ferramenta que é automatizável, você configura ela via linha de comando, ou tem uma interface gráfica aqui que você agenda quando você quer fazer um backup, se você quer fazer toda noite, e depois um backup incremental, né, que a gente chama cada 1 hora, por exemplo. Ela permite fazer isso daí, e permite também fazer os restores por aqui, graficamente. Dentro do Workbench, na versão comercial, tem essas funcionalidades. Você vai ser avisado do progresso do backup, se ele foi um backup que estava agendado e não foi bem sucedido, falhou por algum motivo, através do monitor, você é avisado que aquele backup falhou. Tá? Então, tem essa integração com o monitor. Né? A ferramenta de backup é uma coisa, o monitor é outra, mas eles são integrados. Tá? Tem os alertas, né, de backup. A gente também reduz muitas causas de indisponibilidade usando o monitor. Tá? Não é só performance e segurança, né? Também as razões que causam o banco de dados ficar fora do ar. Porque a ideia do monitor, na verdade, ela é perceber que tem alguma coisa indo errado e te avisar antes que aquilo se agrave. Né? Então, você vai ir recebendo notificações de que, olha, primeiro você recebe um info, né? Olha, tem algo
tá meio estranho aqui. Depois você recebe um warning. Por exemplo, seu disco está enchendo. Está faltando 20% para o disco encher. Se encher, para. Né? Então, antes de chegar aos 100%, na hora que chega a 80%, você recebe um warning, depois um alerta crítico, depois um alerta emergencial, quando tiver com 5%, por exemplo, para o disco encher. Então, ela vai te avisando antes que o negócio realmente tenha problema. Né? Então, é um dashboard, né? É uma aplicação web, você instala numa máquina separada, ela monitora todas as suas máquinas MySQL de maneira centralizada. E aí você tem vários gráficos, né, que vão ajudar na melhoria da disponibilidade. Os advisors, né, vão te avisar. Esse gráfico aqui é de capacity planning, que quando eu posso me perguntar, quando que meu disco vai encher? Então, baseado na tendência de utilização do disco, ele te avisa. Olha, se eu tivesse em setembro, por exemplo, que é o gráfico que está aqui, ele iria mostrar. Baseado na tendência da última hora de utilização, ele vai encher no final de novembro. Baseado na tendência das últimas 24 horas, ele enche em janeiro. Então, ele te ajuda a se programar quando você tem que liberar mais espaço ou adicionar mais disco lá. Tá? Os alertas, eles podem ser customizados. Então, se você tem mais de 170 alertas, mas de repente você tem um módulo específico do Moodle que eu quero ser avisado quando uma tabela chegar a 10 milhões de registros, por exemplo. Você pode receber alertas também, você cria esses alertas aqui. Né? Ela é bem customizável nessa. Isso é só um exemplo bobo, né? Mas é algo que vocês podem fazer. Tá? Enfim, tem várias outras coisas, né? O tempo aqui é limitado. A ideia era dar essa noção para vocês, né? Que existe o pacote Enterprise, tá? Ele ajuda a gente a aumentar a disponibilidade, a performance, a segurança, através não só de funcionalidades a mais e ferramentas, mas também o suporte, né, que ele é o suporte consultivo e a gente pode ajudar vocês nisso daí. Tá? Tem os contatos comerciais aqui, se alguém tiver interesse, também quiser falar comigo no final. Enfim, importante, conhecimento. A gente tem treinamentos oficiais de MySQL, então lá em education.oracle.com/mysql, você tem treinamentos para DBA, treinamento para desenvolvedor e tem a certificação também, que é a prova que você faz ali para se tornar um profissional certificado MySQL. Assim como tem para Oracle Database, para Java, enfim, tem essas coisas. A palestra, né, eu vou divulgar aqui no Twitter, ela também no Facebook, né? Então, depois, se vocês quiserem acessar, ela vai estar lá. A gente tem blogs especializados de MySQL em português, pt.planet.mysql.com é um agregador de blogs, né, que a gente tenta consolidar os blogs de quem publica material em português sobre MySQL. Tá? E eventos presenciais de MySQL a gente tenta organizar aqui pelo meetup.com/mysql-br. Se você tem um blog e fala de MySQL também, você pode adicionar aqui no portal aqui. Tá? Então era isso, gente. Eu agradeço muito aí o tempo de vocês, espero ter contribuído com mais informações aí. Muito obrigado.